respeito do áudio que eu enviei sobre o Bolsonaro mais cedo, algumas pessoas ficaram um pouco confusas. Então, meu filho estava muito emocionado com o sonho dele, então ele não estava conseguindo falar bem. Então ele vai explicar um pouco melhor agora o sonho dele, tá bom? Pode falar, filho. Eu tive um sonho que eu estava na escola. Aí a professora me deu um caderno com vários desenhos meus, mas tinha uma folha em branco. De repente foi aparecendo a palavra: não vote no Bolsonaro. Estava escrito de vermelho e o vermelho ficava piscando. Depois eu fui para casa e aí tudo ficou escuro, tudo. De repente eu escutei uns tambores, deu um sentimento ruim de trevas assim. Depois apareceram muitos ladrões, assaltantes. Isso foi muito ruim. Então depois eu fui visitar pessoas, mas elas estavam morando no lixão, na sucata, no lixão. Depois eu voltei para casa, mas quando eu voltei, tava lá o Capitão América. Só que ele estava sem farda. Ele não estava com farda. Foi esse o meu sonho. Então, gente, esse sonho, né, tem algumas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que eu queria falar é que o meu filho é uma criança. Na minha casa nós não temos televisão há 10 anos, então meu filho não tem acesso à televisão, né? Ele não tem nenhum tipo de rede social, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem nada disso, né? Aqui na nossa casa, assim, a política não é um assunto, não é mesmo, né? Eu não sou uma pessoa muito envolvida com política, não tenho envolvimento. E o meu filho teve esse sonho, né? Muito, muito estranho mesmo. Algumas coisas são muito interessantes. Uma que eu acho interessante é que ele recebe essa página em branco. Eu creio que essa página em branco é o que nós ainda temos a fazer. Mas antes dele fazer a história nessa página em branco, apareceu então essas letras vermelhas escrito não vote no Bolsonaro. E ele disse aqui para mim que quando aquela letra apareceu, ele teve aquele sentimento ruim, né? Aquele sentimento ruim, né? Que lá na escola estavam ensinando não vote no Bolsonaro, né? Mas isso não é, isso era algo que aparecia escrito, né? Na página, no papel, e ficava piscando aquela luz vermelha. Então o cenário mudou, ficou escuro, né? Ele voltou para casa e ele escutava tambores batendo, né? E aquela sensação de trevas e escuro. E o que ele entendeu? Que porque aquelas letras vermelhas, né, fizeram o povo não votar no Bolsonaro, agora ficou tudo trevas, né? Então ele foi visitar pessoas que ele conhecia, como a avó dele, e essas pessoas estavam morando no lixão, né, no meio daquela sucata com lixão, aquelas coisas velhas, feias, né? E aí fica aquele sentimento de tristeza, muitos ladrões roubando coisas, né? Aquele sentimento de trevas. Quando ele voltou para casa, então estava no elevador o Capitão América, mas o Capitão América estava sem farda, ou seja, ele não podia lutar. Então tem uma coisa muito interessante aí, né? Porque o meu filho jamais saberia disso, né? E eu acredito que Deus fala por conosco através de figuras, mas meu filho jamais saberia que Jair Bolsonaro é capitão, assim como o Capitão América do filme, né? Mas que o capitão sem farda não podia lutar. Então, gente, eu realmente tenho entendido nesse sonho que se nós não deixarmos a farda com o capitão, ou seja, se nós não dermos a autoridade ao capitão, se a gente for levado por essa influência vermelha aí, né, de tirar o Bolsonaro do poder, da presidência da República, o Brasil vai sofrer mesmo, né? Vai sofrer. Então, o que eu entendo que esse sonho está falando conosco é: vote em Bolsonaro, vote em Jair Bolsonaro,
para que não entre esse comunismo, né, esse vermelho no nosso país, né? Então nós que somos cristãos devemos orar a respeito disso, levar isso muito a sério mesmo, porque nós não podemos votar em um candidato porque ele tem um plano econômico assim mais bem elaborado ou qualquer coisa do tipo. Nós votamos por valores do reino, não é? Pela família, por princípios da família, não é? Princípios bíblicos. Então eu nunca me posicionei politicamente como cidadão de uma maneira pública como eu estou fazendo através desse áudio, não é? Mas depois desse sonho que o meu filho estava aqui agora, né, já são aqui mais de 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, e agora meu filho estava falando comigo sobre isso e ainda chorando, emocionado, né, com essa situação. Então realmente o meu entendimento eu vou votar no Jair Bolsonaro, eu não vou aceitar essa influência petista e comunista dentro da nossa nação. Eu não vou ver a nossa nação como eu vi quando fui a Boa Vista alguns meses atrás, os venezuelanos lá entrando. Eu vi com os meus olhos, estava chegando lá com um amigo meu e um venezuelano deu sinal com a mão pra gente parar lá, não é? E ajudá-los, porque tinha uma mulher da Venezuela tendo um aborto, não é? E eles chorando e nos pedindo ajuda, e nós fomos lá ver o que podíamos fazer por eles, né? E aquela situação de fome, aquela situação crítica, que foi a situação que o meu filho viu no sonho. Então, com muito respeito à opinião de cada um, nossa posição, por causa desse sonho, também é votar em Jair Bolsonaro.